Olá! Ei, que música ótima! Maravilhosa escolha! Como uma resposta, disse ele que agora Só me amava como esposa. não como está, me ama só as rosas, queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais cheese, nunca mais peluca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Ai, não consegui cortar, Rodrigo, Pois maravilhoso. mas não, essa música é maravilhosa, né? Assim, ela tem, não sei se eu te falei, eu ilustrei um dos verbetes do meu dicionário, o verbete esposa. Tem essa música, né? Que acho que é dá pano para manga, assim, para a gente poder pensar, né? Bom, mas enfim, boa tarde a todos. Boa Obrigado pelo tarde. convite. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar do Chá das 5. Saúde. Obrigado. Né? Obrigada, muito bom, uma honra muito grande te receber aqui. Melhor do que isso, só se a gente estivesse tomando chá com a rainha, né? Que é o chá das 5 da rainha, que é tradicional, mas podemos ser reis e rainhas, somos todos, né? Então... Somos todos. Estamos aqui na nossa live. Então, você, Rodrigo, dispensa apresentações, mas vou apresentar para quem não é do direito, né? Porque tem aqui gente assistindo a gente que não é do direito, Rodrigo. O Rodrigo é advogado desde 83, presidente do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família, é doutor pela Universidade Federal do Paraná e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, autor de várias obras, várias obras, textos, artigos, vídeos, o site do escritório dele, né? Clínica do Direito, que eu quero até te perguntar sobre isso também, recheado de informação. Eu nem consegui ver tudo. Eu estava vendo algumas lives suas também aqui pelo Instagram. Então, o Rodrigo é uma pessoa para a gente do direito de família, para toda a sociedade, mas para todos os advogados e operadores do direito que trabalham com família, assim, a maior referência e um precursor, enfim, né? Uma pessoa realmente que faz muita diferença na vida no direito de família, na história do país. Então, obrigada, que bom que você está aqui e vamos conversar. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Então, gostei muito dessa ideia da informalidade, né? De tomar um chá. E por falar em informalidade, eu acho que estou com pouca luz, eu vou pedir um segundo só para trazer um pouco de luz. Vai lá. E aí, gente, vocês estão mandando perguntas por aqui? Ó, Marília, estou vendo que você está mandando uma pergunta. Ah, tá. Das obras dele, porque eu não consigo acompanhar as perguntas pelo chat. Então, quem quiser mandar pergunta, manda pela caixinha com interrogação, que aí depois a gente consegue ver. Sim, sim. Mas então, Rodrigo, que prazer te ver, que prazer, né? A gente está aqui tomando esse chá informal, a ideia é essa mesmo. A ideia dessa live, dessa série de lives, começou logo no início da pandemia, quando fiquei, né, tudo fechando e tal. Vi alguns colegas, né, falando, na China teve muito divórcio, e ouvi um burburinho, assim, dizendo que após pandemia vamos ter muito trabalho, né? Pensando, associando muito as demandas, aos processos que viriam depois desse período. E me deu um desejo súbito de estabelecer esse canal de contato com outros colegas, e aí fui passando para outras áreas do direito, além do direito, extradireito, para pensar como que a gente está vivendo, né? Como é que a gente está passando por essa situação tão inesperada, tão sem precedentes na nossa, né, na nossa vida, na vida das pessoas próximas, nossos pais, nossos avós, assim, acho que ninguém tem para contar muito, né? A gente está... Isso aqui é muito lindo desse momento, todas as gerações estão vivendo isso ao mesmo tempo. Enfim, eu queria começar te perguntando perguntas mais pessoais, um pouquinho, assim, para a gente conhecer um pouco mais o Rodrigo. Mas, primeiro, como é que você está? Pode perguntar tudo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar. Então é hoje. Primeiro, vou te perguntar como é que você está, se está tudo bem, se você e a sua família nesse período de pandemia, né? Assim, como é que você tem estado? Sim, nós estamos no isolamento, eu estou trabalhando home office, né? Tomando todos os cuidados, precauções.
Eu fui ao escritório 2 vezes atender um cliente que não tinha celular, então não podia ser home office, mas estamos aqui tomando todos os cuidados possíveis, né? E fazendo a nossa parte, né? E claro que a pandemia ela dá uma certa loucura em todo mundo, né? Não só nos clientes que começam a ficar desesperados e podem até querer se separar, né? E calma, não é bem assim, mas em nós também, em cada um de nós, né? Tem hora que e eu me lembro que o dia que eu fui atender esse cliente no escritório, quando eu saí, me deu uma alegria repentina que eu não entendia por quê, porque eu estava saindo de casa, só por causa disso, né? Claro que eu adoro atender cliente é a coisa que eu tenho mais prazer, embora eu advogue desde 1983, até hoje ainda me surpreendo, eu gosto disso, acho que por isso eu fui estudar um pouco de psicanálise, né? Para ter uma escuta. Nós profissionais somos do direito, somos profissionais da escuta, então eu acho que todo mundo que trabalha com direito de família, de uma certa forma, gosta disso. Então, o que eu tenho feito, Olívio, que eu venho fazendo desde 1983, é desvendando um pouco esses mistérios da alma, né, que chegam para nós, porque o nosso desafio é pegar toda essa confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos. Mas para isso é preciso ter uma escuta, é preciso ter paciência, é preciso ter uma escuta amorosa, inclusive. Nosso trabalho é um trabalho de ajuda, precisamos ter essa escuta amorosa, e isso dá muito prazer, né? Eu falo para os clientes assim, olha, eu tenho prazer de trabalhar, não é de divorciar, mas de ajudar as pessoas a atravessar esse momento tão difícil, né? Nós nos tornamos as pessoas mais importantes na vida dos clientes naquele momento. Fico imaginando que é igual o médico, dá vontade quando você está doente, ficar segurando a mão do médico o tempo todo para ver se você se cura. Os clientes com a gente, assim também. Mas, claro que nós temos que ficar nós temos que aprender a colocar limites também, né? A nossa função como advogados é colocar limites nos clientes, até para não permitir que nós podemos fazer tudo que o cliente quer, mas a nossa escuta amorosa vai fazer com que ele compreenda esse caminho que ele pode tomar e de como nós podemos ajudá-lo, né? E isso dá muito prazer. Claro, isso aqui é a parte glamourosa, tem a parte não muito glamourosa, administração do escritório, né? Mercado, precisamos sobreviver, mas tudo isso eu acho que compensa quando você acha esse caminho, né? Quando as pessoas fazem isso, estão na sua profissão, e o desejo está ali, né? Eu acho que a coisa flui. Então, se você tem o desejo, é meio caminho andado para o sucesso, né? Claro que nós precisamos nos capacitar tecnicamente, mas eu gosto muito disso que eu faço. Assim, desde quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei na dúvida se eu ia fazer psicologia, educação física, que eu gosto muito de esporte, ou direito. Acabei fazendo pelo direito, mas trouxe a psicologia, na verdade, a psicanálise para dentro do direito, né? Muito bem, eu ia te perguntar isso. O que te fez decidir pelo direito? Quando você botou todas essas possibilidades na balança, por que você escolheu o direito? Eu sempre me perseguiu muito uma pergunta que persegue até hoje no meu escritório, que eu chamo de clínica do direito, que é assim, o que é justo? Né? Essa ideia de justiça, ela sempre esteve comigo. E eu comecei a pensar isso quando eu era menino ainda, quando eu via que as mulheres não podiam transar. Na minha época, eu sou velho, tenho 62 anos. Velho assim, bem mais velho que você, né? Então, na minha época, as mulheres ainda... porque o sexo sempre foi o legitimador das relações sexuais. Então, eu me perguntava, por que homens podem ter relação sexual fora do casamento e as mulheres não? E eu fui questionando, isso foi um dos meus questionamentos, mas me persegue essa ideia de justo, né? O que é justo? Mesmo sabendo hoje, depois da maturidade, que o justo pode ter ângulos de visão diferentes, né? Mas essa é uma pergunta que foi isso que me fez chegar ao direito. E chegando no direito, eu fui descobrindo o direito de família, porque eu fui entendendo, comecei a fazer análise, né? Que é nada mais, nada menos que a velha fórmula de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu fui fazer análise, porque primeiro a gente tem que ver a loucura da gente, para depois ver a do outro, né? Todos nós, de médico e loucos, temos um pouco. Então, eu comecei a estudar psicanálise, fazer análise, fui trazendo a psicanálise para dentro do direito e participei de um movimento feminista. Eu fui chamar assim que eu formei, eu participava, talvez eu tenha sido o primeiro advogado feminista do Brasil. Tinha 2 motivos. Pela minha ideia de justiça, por causa dessa diferença de homens e mulheres, que até hoje ainda persiste, é uma questão que ganhou outros contornos, mas ainda persiste, né? Tanto é que aquele aforismo do Lacan, a mulher não existe, ele continua atual, provocando inquietações e continua atual. Mas eu
porque tinha essa ideia de justiça e porque eu arrumei uma namorada dentro do movimento feminista. E aí isso me entusiasmou mais, mas ela me puxou e aí entrei e até hoje essas ideias me perseguem. Eu posso dizer que eu fui talvez o primeiro advogado feminista que teve uma ação muito interessante em 1984. Olha, a maioria das pessoas que estão aqui nem era nascida, né? No Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olha que caso interessante. Isso saiu. Foi a minha primeira entrevista que eu dei assim, no Fantástico. Era uma cidade interior de Minas, uma mulher era mãe solteira, ela foi impedida de entrar num clube, em Conselheiro Lafayette. E o homem, o pai solteiro, frequentava o clube normalmente. E aí, na época daquela efervescência do movimento feminista, por que o homem pode, a mulher não pode? Entrando na justiça. E o tribunal determinou que ela entrasse no clube. E aí o Fantástico foi lá, gravou ela entrando e tal. Então foi um ato simbólico da maior importância para começar a quebrar esse preconceito. Porque se tem uma coisa que me incomoda também, não só a injustiça, mas também o preconceito, né? Acho que o meu destino é sempre lutar contra esses preconceitos das mulheres e de todas as formas de preconceito, né? Porque o preconceito é um grande atraso de vida, né? Um aprisionamento da alma, né? Sim, sim. Bom, mas acho que eu estou falando muito, Olivia. Não, tá, mas a ideia é essa. A gente vai ficando mais velho, tem muita história para contar. Então, Mas essa é a ideia. A ideia é te ouvir. Tem uma frase sua que eu acho maravilhosa, agora já não sei aonde eu li, eu ouvi, porque tanto material, mas que você falou uma vez em algum lugar, né? Que o direito de família é o mais humano dos direitos. Não foi? Eu ouvi isso de você. E assim, eu quando fui fazer direito, quando eu escolhi, tinha também essas inquietações da teoria, né? Justiça também, o que é, prisão, liberdade. Meu pai me contava histórias da ditadura, eu achava aquilo tudo muito... Eu queria aprender essa linguagem dos direitos também, e eu sonhava em trabalhar na ONU, com direitos humanos, né? Fazer uma coisa assim, era meu plano. E nunca consegui, assim, achei tudo muito burocrático. Nunca pensei no direito de família. Mesmo depois de formada, eu passei alguns anos fazendo contencioso cível e tal. Mas eu tentei alguns caminhos por esse, né, esse caminho de ONGs e de trabalhar com direitos humanos nesse plano e sempre achei tudo tão distante, assim, tão burocrático, tão difícil de chegar. E a verdade é que o direito de família é o mais humano dos direitos, né, Rodrigo? Porque a gente está ali na pele, a gente está... É muito impressionante a humanidade do direito de família, assim. Sim, o direito de família, ele não só o mais humano, mas nós podemos trabalhar cada vez mais para que ele seja também humanizador, né? E você tem tudo a ver com isso, Olivia. Você também traz uma grande contribuição com as suas novas ideias também, sempre, né? Acho que somos todos num caminho aí que, para não sair do clichê, todos esses caminhos são convergentes e conduzem a Roma e tal, né? Mas eu só queria dizer, para não ficar muito descontextualizado, aquela música, né, que você colocou, que é a história de Brau. Eu ia te pedir. Ela ilustra o verbete que nesse meu dicionário eu completo, eu ando muito interessado não só com a psicanálise, mas a arte, né, de traduzir essa minha casa é cheia de arte. Aqui, por exemplo, é um quadro da minha mulher, que acho que traduz bem a família, ela é uma grande artista. Então, eu sempre acabei ficando envolvido com isso. E esse dicionário eu coloco imagens e tal. E essa música, Esposa, que ilustra Esposa, que traduz bem essa história desse resquício do sistema patriarcal, né? Assim, ó, é um grande amor, uma paixão, mas casa, vira ali, a mulher fica aprisionada, então todo aquele charme, acaba, ela vira, né? Então, assim, como isso ainda precisa se transformar, né? E agora o mais interessante é como é que a arte, no caso a linguagem poética, literária, como é que ela diz isso de uma forma muito melhor do que o direito, né? E se ela se diz muito melhor do que o direito, nós sempre trazer essa linguagem artística para dentro do direito, né? Eu uso muito nas minhas petições imagens, eu uso poesia. Na época que se discutia culpa, então era fácil abrir as minhas petições sempre com uma questão assim. E os juízes podiam até achar aquilo meio louco, mas tenho certeza que eles prestavam mais atenção, né? Então, a arte, a poesia, a literatura, isso tudo pode nos salvar, pode elevar a nossa alma, nos tirar da mesquinhez do cotidiano, que às vezes a gente acaba caindo, né, Olivia? Totalmente, totalmente. Não, é maravilhoso, assim, tenho uma hora de admiração, até fiz a chamada para o chá, eu sempre faço uma chamadinha 1 hora antes,
para lembrar o pessoal, botei um quadro também em homenagem a você, um quadro do meu sogro, que eu tenho aqui, que é lindo, depois você olha lá. Botei o chá e falei, Rodrigo da Cunha Pereira daqui a pouco com arte, né? Porque essa articulação da arte, né, da psicanálise, dessas ramificações que ajudam, uma coisa, né, nutre a outra e faz a gente compreender e entender a nossa humanidade, né? Então, eu acho isso de uma riqueza. Tem um presente, eu vou mandar para você um presente, estou vendo que você ia gostar muito de ir nos congressos, que agora esse ano vai ser online, dos advogados colaborativos. No último, a gente ganhou os botões dizendo Art Matters, né? Assim, que a arte importa. Então, isso, né? Como que ambientar o nosso escritório com arte, ambientar, né, com cor, com, enfim, luz natural, o mais possível. Isso ajuda a trazer uma nova linguagem, uma nova compreensão, né? Porque se o direito de família mudou, e mudou a partir do momento que as pessoas começaram a casar por amor, o amor às vezes acaba, isso vem mudando e acabou esse sistema da família patrimonializada, hierarquizada, tudo isso está se esvaindo ainda bem, né? E eu não acho que a família está em crise, ela está melhor do que antes, né? Mas a felicidade dá trabalho, essa construção que é de seguir os caminhos do seu desejo. Eu quero ter a família que eu quiser, né? A família que o Estado quer. Então, nesse novo cenário, nessa nova cena jurídica, nós precisamos nos reinventar, que é uma palavra quase já chata, quase clichê, mas é para trazer, inclusive, um novo vocabulário, novas perspectivas, né? Como a arte, a psicanálise, como isso que você fala, da advocacia colaborativa. Tudo isso são novos caminhos que nós precisamos compreender, porque senão nós vamos ficar de fora. Igual quem não está na internet hoje está fora do mundo, né? Que nós vamos virando cada vez mais um número, né? Cada vez mais regidos pelos algoritmos, né? Então, nós precisamos, assim como acontece isso, nós precisamos nos atualizar no direito de família, entender, em síntese, a compreensão de que na objetividade dos atos e fatos jurídicos permeia essa subjetividade, que é a subjetividade do sujeito de desejo. E esse desejo, essa força poderosa em nós, ela às vezes nos comanda, né? Qual é o limite do desejo? Né? Será que o direito pode regular o desejo? Né? O que é esse desejo, essa força tão poderosa que há em nós, que nos faz sempre querer algo mais, né? Como diz a Marisa Monte, né? Como diz aliás, vários poetas falaram disso, né? Assim, o Chico Buarque, o que será que me dá, que dá dentro da gente, que não devia, desacata a gente, a revelia, né? O Djavan, fui até o centro da Terra procurar saber o que é o desejo, fui mais além, não achei. Claro, não vai saber nunca, porque o desejo é falta. Então, e é isso que constitui a nossa estrutura, né? A nossa estrutura psíquica. E nós, advogados, sabemos um pouco disso, não precisa ser psicanalista, mas saber um pouco disso nos ajuda a exercer melhor a nossa profissão, a entender melhor aquela demanda dos clientes, né? E, claro, o nosso desafio é conciliar tudo isso com objetividade, com o mercado, porque nós precisamos sobreviver da advocacia, porque tem isso também, né? Mas a gente vai aprendendo a cada dia. Sim, mas é isso, eu acho que aproxima mesmo, aproxima o profissional do cliente, das pessoas, né? Eu acho que existia um lugar de uma cisão maior, de um afastamento da técnica, do papel do advogado e tudo mais. O que significa, né, bem atender um cliente, né? O que significa ganhar a causa para um cliente, ele Rodrigo? precisa ser acolhido, se sentir acolhido, né? Porque nessas demandas de família não há ganhadores, né? Só que toda a nossa estrutura jurídica, judicial, está forjada na cultura da litigiosidade, né? Tanto que pensa-se que o bom advogado é aquele que ganha a causa. Numa disputa de guarda, de filhos, essas coisas, não tem ganhador. Eu acho muito bom quando eu encontro do outro lado um advogado que tem essa sensibilidade, que a gente pode conversar sobre isso, sabe? Fazer ponderações. Primeiro, porque o judiciário está falido. Tem os processos, é impossível, né? O judiciário tem hoje uma melancólica incapacidade de fazer justiça em razão do número de processos. Então, nós temos que ver por esse lado. Então, esse trabalho que você faz, que eu faço, que muitas pessoas fazem, que é de entender, de ver essa nova perspectiva aí, né? Claro que alguns casos têm que ser levados ao judiciário e tal, mas muitos deles, né? Nós podemos... Aliás, a advocacia tem sido cada vez mais
preventiva, né? Isso é uma Sim. coisa boa. Isso não significa que nós não vamos ganhar dinheiro, né? Claro, Nós sobrevivemos disso, mas é uma outra concepção, é sair de uma cultura, né? Uma cultura igual a cultura da guarda compartilhada, ainda não está totalmente implementada, ela precisa ser implementada. Essa cultura da não litigiosidade, ela não está totalmente implementada, né? Ela está só no começo, mas a gente já caminhou muito, né? Sim, sim, não, concordo totalmente com você. Acho que a gente está saindo daquela ideia de que um tamanho, um caminho só serve a todos, para o caminho né, por um caminho múltiplo, de múltiplas opções e todas com igualdade de importância. O que vai determinar justamente é a realidade, a necessidade, o desejo, né? O que eu tenho que atender para aquele cliente específico, porque às vezes os elementos externos de uma situação, de um divórcio, por exemplo, eles são os mesmos, mas quando a gente tem essa escuta apurada que você está falando, né, que você está trazendo, a gente consegue até identificar qual é o encaminhamento mais adequado. Se eu preciso de judicializar, se eu preciso da intervenção de um terceiro, ou se eu posso usar um meio outro extrajudicial, enfim. A gente, com essa escuta, a gente consegue fazer essa triagem e sempre ganhando, assim, né, recebendo é o nosso trabalho e agregando, trazendo muito benefício, né, para aquele que nos procura. Tem um texto do Rubem Alves, né, que ele chama Escutatória, que eu peguei um trechinho e fiz um quadro, e tem lá em cada sala dos advogados. Os advogados, somos 10 advogados, só trabalhamos com isso. E aí a gente sempre lê aquilo, é como se fosse uma oração, né? Assim, nós precisamos ouvir, e é preciso saber ouvir, né? E ele fala essa frase assim, ouvir amorosamente, né? Então, é muito interessante. Eu acho até que eu já coloquei isso no Instagram, senão vou até colocar, porque acho que é interessante. É um recorte, o texto dele, do Rubem Alves, é maior, que vale a pena ler, né? Mas esse recorte da escutatória que resume isso, da importância de saber escutar, né? Não é fácil, é um exercício. Né? Até porque nós, não só os advogados, mas toda a nossa cultura, ela é muito mais preparada para falar, para que ela fale eloquente, né? Para falar, né? E muito menos para ouvir. A gente não é tão treinado para isso, né? Acho que em todos os espaços, sempre. E até o cliente acha, não sei se já aconteceu com você, Olivia, às vezes a gente vai em audiência e o cliente da outra parte fala, o advogado da outra parte esbraveja e tal, e você fica em silêncio e o cliente fala, mas você não falou nada. E o bom advogado parece que é aquele que esbravejou, falou cada bobagem, só atrapalhou a fala dele e às vezes o silêncio, né, como diz a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Então, às vezes é preciso saber silenciar, porque as pessoas só vão ouvir no silêncio. Então, essa coisa de que advogado é aquele que esbraveja, que fala, né, da boa oratória, não, isso não é o bom advogado, pelo menos da área de família. E que as pessoas não ouvem mais. Então, quando você silencia, você faz com que as pessoas ouçam alguma coisa, né? Esse é um desafio, até mesmo na audiência. Até porque aquele bate-boca da audiência não leva a nada, só ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Né? E quando você fala alguma coisa que o outro fica ofendido ou não gostou, ele entra no modo defesa, aí é que não ouve mesmo, né? Exatamente. Mesmo. Não, é perfeito essa colocação. O melhor é deixar assim, desenvolva. Fale mais, até ele concluir. É isso que você tem para dizer, né? Porque às vezes a própria pessoa acaba caindo em contradição, né? Então, melhor mesmo. Já aconteceu muitas vezes comigo, e mesmo como advogada colaborativa, já ouvi assim. A advogada dele parecia uma leoa e você não disse nada. Então, assim, como se fosse, ou seja, é o contrário do que o cliente às vezes acha, né? Esse bate-boca, né? Como está dizendo aí a Janaína, é extremamente cafona, vamos dizer. Mas assim, e uma coisa que eu aprendi muito com a psicanálise, né, que os psicanalistas colocam muito, que nós podemos usar, que é de colocar, às vezes, em forma de pergunta, porque quando você chega em forma afirmativa, a pessoa também não ouve. Então, você coloca e aí, o que você acha? A pessoa, às vezes, para e reflete, né? O próprio cliente, a gente chega já impondo, né? Como se fosse o dono da verdade também, eles não surte efeito, né? Sim, exatamente. Aliás, a sensação que dá é quanto mais se grita e se fala, menos razão se tem, assim, mais calma e tranquilidade nessas horas. Mas, Rodrigo, a gente vai engatando os papos, estou vendo que flui maravilhosamente,
mas eu queria, né, falar com você também de outros aspectos, assim, por onde seus pensamentos têm ido, né? Especialmente nesse período de quarentena, que a gente está com a cabeça, né, mais reclusos, por um lado, pensando em muita coisa, pensando nas mudanças que o pós-quarentena vão trazer para toda a sociedade, mas para o exercício do direito de família. Como é que você vê isso? Para onde estão indo Olha, seus pensamentos, seus desejos? Conta aí para gente, seus desejos. o que eu ando pensando, assim, aqui, eu E acho que nós... desejando, pensando e desejando. E o que eu ando pensando é que essa forma de trabalhar em home office, atender cliente em home office, eu acho que depois que voltar, nós vamos continuar fazendo isso, mesclando, né? Acho que isso é uma coisa que vai ficar. Um híbrido. Seminários, congressos, lives como essas conversas, imagina, essa de tecnologia já estava à nossa disposição e a gente não usava, nós descobrimos por causa da pandemia. Você pode falar que tem uma coisa boa na pandemia, é isso, nós descobrimos, eu acho que vai diminuir um pouco, mas vamos continuar fazendo isso depois, né? Depois da pandemia. E fico pensando também outra coisa boa que eu observo é que o direito está ganhando uma oportunidade de acertar o passo, o mundo jurídico, com a sociedade digital. Você imagina o CPC de 2015 não previu citação por e-mail, por WhatsApp. Olha que ridículo. Às vezes eu tenho processo que ficou 3 anos para fazer a citação da pessoa. Então, isso eu acho que vai mudar aqui em Belo Horizonte, eu já sei de outros lugares. Muitos juízes já determinaram a citação por edital, porque a citação, às vezes, por edital, não por WhatsApp, por e-mail. Porque a citação, às vezes, é uma forma de travar o processo. Você vai fazer uma execução, por exemplo, o devedor de alimentos não aparece nunca, né? Ele vai esconder e tal, a coisa mais fácil que tem, aquela beleza para o oficial de justiça. Então, essas coisas, né, eu acho que isso, eu fico feliz com isso. Mas eu tenho trabalhado tanto, e acho que isso acontece com todo mundo, né, que nós estamos trabalhando mais, quando... logo que começou a pandemia, que eu comecei a me preparar para trabalhar em casa, eu tenho um escritório em casa também, eu separei o livro Guerra e Paz, do Leão Tolstói, para poder ler. Agora eu vou ter tempo de ler. Ele está lá do mesmo jeito, não consegui ler, assim, não consegui ler, porque parece que o trabalho aumentou, né? Não sei se isso está acontecendo com você. Sim, mas eu queria... Mas isso é um pouco de loucura da gente também, né? Porque uma coisa também que a gente aprende muito com a psicanálise, que a emenda constitucional 66 veio dizer, que assim, atribuir responsabilidade a si mesmo, né? Trocar culpa por responsabilidade, porque é muito mais fácil achar que é o outro que é o culpado. Então, eu sei que eu preciso aprender a lidar com isso. Eu ainda estou tentando aprender a lidar, estou tentando trabalhar menos, assim, é isso. Estou tentando trabalhar menos, mas não consegui, porque parece que a demanda aumentou, né? Mas é um pouco de loucura de cada um de nós, né? Eu não sei explicar também. Eu acho que a gente tem menos tempo perdido no trânsito, até sentar, café, né, cafezinho, as coisas ganharam uma objetividade diferente. Então, a gente vai de uma reunião para outra e as reuniões não tem todo aquele início, aquela coisa, mais, né, aquela cortesia. Agora, ela é mais objetiva. Então, a gente tem feito mais coisa e acho que o ritmo do organismo está mudando e a gente também está sendo muito demandado de absorver muita informação. Tudo a gente tem que saber, desde, né, da Covid para as mudanças e, né, como é que vai ser, muitas incertezas. Isso tem uma demanda mental muito grande, né? Que mesmo quando a gente não está trabalhando diretamente no nosso ofício, a gente está trabalhando também, de alguma forma, para ler esse mundo, né? Mas eu descobri que esse deslocamento, que são pequenos intervalos que são necessários para nós, sabe? Que deixa menos cansado. Eu estou muito mais cansado, eu estou trabalhando 12 horas por dia, não sei o que eu faço do tempo. Eu tinha um projeto do início da pandemia que eu não consegui, que é um projeto que eu esperava fazer até o final do ano, que eu tenho um livro que chama Sexualidade Vista pelos Tribunais. Esse livro está esgotado há 15 anos, e é um livro muito interessante, que é uma leitura que eu faço, assim, de que todo direito de família ele é perpassado por uma moral sexual que se traduz muito ali na jurisprudência, de falar sobre as sexualidades, e deu muita vontade de atualizá-lo, porque quando eu escrevi ainda não tinha essa noção da quebra desse binarismo homem e mulher, né? Porque a sexualidade é plástica, são muitas sexualidades, né? São muito... E é preciso dizer isso tem a ver com direito, porque a isso está ligado a ideia de justiça, sabe?
Então eu quero atualizar com essa jurisprudência, é muito engraçado, tem coisas engraçadas, jurisprudências antigas que eu vou manter, que era da época de anulação de casamento, porque veja, quando a gente está falando de investigação de paternidade, anulação de casamento, união estável, tudo isso tem a ver com a sexualidade, que é essa moral que perpassa o direito de família, né? Que foi uma moral excludente, que continua sendo ainda, né? Hoje, por exemplo, as famílias que se constituem simultaneamente a outra, elas não podem ser reconhecidas porque tem que fazer de conta que elas não existem, né? Quer dizer, é uma moral hipócrita. O que fazer com isso? Então, esse livro, esse projeto é de acusar isso, né? Porque é uma pequena contribuição a essa reflexão de que essa moral sexual ela é muito perigosa, porque ela é particular de cada um, né? As religiões, né? Mas achei muito interessante recentemente os fatos, né? Como os fatos vão elucidando isso. Aquela deputada que dizia que aos olhos de Deus não ficava bem se separar, mas ela vai e mata o marido, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que escancara o que a psicanálise diz. Olha, quanto mais moralista, mais pervertido é o sujeito. Então, essas pessoas que usam essas religiões, né, para esconder. Começa a observar, todos que nos ouvem aqui, todo mundo, né, os guardiões da moralidade, né, da moral, dos bons costumes, sempre tem algo a esconder. Né? Ou seja, por quê? Porque o desejo do outro me incomoda tanto que eu tenho que reprimir no outro, porque eu ajudo a reprimir em mim. Né? Então, isso a psicanálise explica. Então, o direito de família, as decisões, a jurisprudência, elas sempre traduzem um pouco disso. Se você fizer uma leitura mais atenta, né? Ainda mais que o juiz é imparcial, mas não é neutro, nessa não neutralidade do juiz, que é natural que seja não neutro, né? Porque senão seria desumano, né? Humano é assim. O juiz, ele julga, e ali quando ele vai julgar, ele coloca toda a sua carga histórica, moral, é contaminado pela sua Constituição, a Constituição do sujeito, né? Que cada juiz tem, não tem jeito de ficar disso. Claro. E se você fizer uma leitura atenta disso, tem uns que deixam escapar muito grosseiramente esse moralismo. É muito interessante isso, mas não consegui ainda pegar nisso. Espero me organizar melhor e fazer. Esse aí aguardamos com ansiedade. Várias pessoas. A Glícia está aqui com a gente, a doutora Glícia Brasil. Aliás, a gente suspendeu as formalidades, né? Eu já combinei antes com o Rodrigo que seria uma live bem informal. Então, a Glícia e várias outras pessoas aqui, o pessoal... querendo muito, aguardando ansiosamente, eu inclusive, essa segunda edição, essa nova edição do seu livro, porque é a base mesmo, Rodrigo, para a gente entender toda a nossa história, né, e todo o nosso desafio humano, a gente precisa passar por isso, para conhecer e enfrentar esses temas, né, essas contradições, as nossas contradições, né? As idiosincrasias, esse sentimento de eu quero aniquilar aquilo que fala do meu desejo, e esse tipo de tanta repressão, e como que isso chega aí nos tribunais, e como que a gente vai trabalhando essas questões. Eu tenho aqui outras coisas para colocar. Eu queria saber... Nossa, nem sei, eu já estou achando o tempo super curto, Rodrigo, porque a conversa flui muito bem. Achava legal você falar... Por que Clínica do Direito, do seu escritório? Sim. Queria que se você puder contar um pouco para a gente. Sim, eu vou falar sobre isso e depois eu vou tentar responder também, se der tempo, uma pessoa que pediu para falar sobre coparentalidade, não sei se vai dar tempo, mas eu esqueci o nome, não deu para... Só vi pedindo, não deu para ver o nome da pessoa. Mas vamos lá, a Clínica do Direito, porque... eu, inclusive, criei um verbete, Clínica do Direito, se alguém quiser saber um pouco mais, está lá no meu dicionário, né? Nesse dicionário Direito de Família e Sucessões, em que tem vários verbetes de psicanálise, e criei esse verbete, Clínica do Direito, explicando o que é. É o escritório de advocacia. De uma certa forma, todas as pessoas que têm essa escuta atenta, esse olhar atento, né, faz do seu escritório uma clínica, né? Clínica nesse sentido médico, né, terapêutico, né? Porque o nosso trabalho... Eu não sou psicanalista, eu apenas tenho uma escuta psicanalítica. Então, a psicanálise, ela me interessa como discurso. Como clínica, interessa para eu olhar para a minha loucura. Eu já fiz 20, 30 anos de análise, a gente não tem cura, não sei se você sabe disso, mas a gente sempre volta e tenta fazer e melhorar um pouco, né? Mas, assim, mas para o direito... Faço análise desde os 14 anos. Pois é,
Então, assim, eu acho que quem faz análise tem uma outra compreensão, né, do mundo. Não é fácil olhar para dentro de si e ver todos os seus fantasmas, né, tudo isso que está lá dentro da gente e que a gente tem que se deparar com isso. E alguns a gente melhora, outros a gente estaciona no sintoma, né, mas a gente vai aos trancos e barrancos. Mas então, para o direito, não precisa ser psicanalista. Tendo essa escuta, né, o escritório acaba virando uma clínica do direito. É o advogado que exerce em seu escritório de advocacia esse olhar atento, né, essa escuta atenta, né, amorosa, né, e de trabalhar isso assim, para além do que o cliente nos diz, né, e para um lugar de amparo, né? Aliás, Sim. amparo é uma expressão psicanalítica, melhor, desamparo é uma expressão psicanalítica que traduz bem como as pessoas chegam até nós, né, na nossa clínica, para falar daquele momento do divórcio, por exemplo, né? Porque nós somos sujeitos de desejo é falta, então nós nos deparamos com essa falta e com esse desamparo. Todos nós somos sujeitos desamparados. Isso é a nossa estrutura psíquica, né? Mas nós temos a ilusão de que nos amparamos com um amor, com uma roupa nova, com um carro novo, com um celular novo, mas tudo isso é ilusão. Na verdade, a nossa estrutura psíquica é de desamparo. Entender um pouco disso, nós vamos entender como é que os clientes chegam até nós, né, nesse desamparo, e poder dar algum amparo para eles, né? Isso é importante. Então, é isso que eu chamo de clínica do direito, esse nome que eu inventei, e é isso, assim, né? E gosto muito, é muito prazer nisso. Assim. Não, eu acho maravilhoso, e é para te dizer para onde vai o meu sonho, né, e o meu desejo, para fazer um exercício de futuro e da onde a gente deposita, né, o desejo. Eu acho que no futuro, os escritórios de direito de família, eu acho que a OAB vai mudar a regulamentação e que eu acho que a gente vai poder oferecer serviços em parceria, né? Não no mesmo CNPJ, mas acho que o futuro são centros de resolução de conflitos, centros de resolução onde a gente possa trabalhar em parceria com psicólogos, com, né, médicos, enfim, advogados, todos trabalhando em equipe, nessa linha do que propõe a advocacia prática colaborativa, mas dentro do mesmo espaço, sabe? Dentro desse entendimento de que precisa de uma abordagem multidisciplinar, desse olhar multidisciplinar para questões complexas, né? Então, eu adoro quando eu vejo lá a clínica, né? Enfim, eu acho que já é uma semente, né? Já é o início desse processo de entender como algo mais abrangente do que só olhar para o aspecto jurídico. Existe uma atenção à subjetividade. Hoje não para trabalhá-la, né? Não é nosso papel, mas é claro que para considerá-la, para incluir na nossa abordagem, né? Eu acho que o futuro é esse. O que você acha? Eu também acho. Acho que se a gente estivesse falando aqui no ano de 2030, isso talvez já estivesse acontecendo, e nós precisamos ter essa visão, né, e acreditar nisso, porque quando eu comecei a estudar psicanálise, em 1983, eu pensei assim, nossa, eu estou doido, né? Essa coisa, por que eu estou inventando isso? Achar que eu estou virando psicólogo. E aí descobri um francês que chama Pierre Legendre, que já tinha falado nisso, ou seja, eu achei que eu estava inventando a roda, não estava, me senti um certo alívio, pegando o meu narcisismo, foi ruim, porque não fui eu que inventei a roda, foi Pierre Legendre, mas ao mesmo tempo me senti mais seguro, porque, afinal de contas, eu não estava louco, não estava totalmente louco, né? Claro que ele falava, esse autor francês, ele era um jurista e psicanalista, escreveu vários livros, tem um traduzido para o Brasil que chama O Amor do Censor, que foi ali que eu comecei, e aí fui aplicando isso, estudei psicanálise, e depois, em 1992, nós fizemos um evento em Curitiba, de Direito e Psicanálise, onde a gente intensificou mais essa interlocução, mas grande parte dos juristas, e tinha grandes juristas, eles, para minha decepção, ao invés de eles conseguirem fazer interlocução, eles viraram psicanalista, porque a psicanálise é tão interessante, então eles viraram psicanalista. Eu achei uma pena, porque o desafio é exatamente pegar esse discurso e trazer para o nosso direito, né? E dar um passo adiante na compreensão jurídica, né? E é fazer a interlocução, que é o desafio, é isso que nos alimenta. Porque o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, na história, na economia, na antropologia, né? Na psicanálise, agora na arte, né? Aliás, a história da arte começou, eu ouvi uma frase de um professor meu, que foi meu orientador no mestrado, João Batista Vilela,
que ele dizia coisas interessantíssimas. Ele falou assim, ele falou uma frase, que tem algumas frases, algumas que são muito mais para serem refletidas, algumas perguntas muito mais para serem perguntadas do que respondidas, que é assim, ó, nós precisamos romper as barreiras entre arte e direito. Quando ele falou aquilo, em 1990, eu não entendi direito, hoje eu entendo perfeitamente como é que a gente vai rompendo essas barreiras, trazendo outros campos do conhecimento, né? Porque, como você disse, direito, psicanálise e arte falam de uma mesma humanidade, são linguagens interpretativas, elas nos ajudam e nos ajudarão a entender melhor o nosso campo de trabalho. Nós vamos nos alimentar desses outros campos para enriquecer o nosso campo como advogados, né? Nós não podemos ficar, porque o direito, ele já desconstruiu muito esse dogmatismo jurídico, tudo isso já evoluiu muito. Então, nós precisamos continuar nos enriquecendo para sustentar isso, né? Sustentar esse novo direito de família. Perfeito, perfeito. É isso. Eu vou partir aqui para algumas perguntas que chegaram, porque senão daqui a pouco o nosso tempo vai embora. Eu queria privilegiar as pessoas que mandaram perguntas antes. Primeiro, tem uma pergunta aqui do Rômulo, que está assistindo a gente. Ele perguntou, quando o cliente paga mais e quando o cliente fica mais satisfeito? Pois o cliente, ele fica... É difícil, é uma pergunta talvez muito mais para ser perguntada do que para ser respondida, né? O cliente, não é incomum o cliente ficar insatisfeito, porque tem uma insatisfação que é da natureza. Por exemplo, ele vai divorciar, ele quer fazer... ele quer, porque às vezes o divórcio ele não é um desejo, ele é uma necessidade, né? Olha, eu preciso divorciar porque aquilo ali virou uma relação tóxica, está me fazendo mal, eu não posso continuar nisso, eu que tenho violência, né? Eu preciso divorciar. Então ele vai, divorcia, pode não ficar muito satisfeito com o divórcio, mas era uma questão de saúde mental dele, né? Sim. Mas o cliente, ele, eu acho que um trabalho bem feito do advogado, talvez seja melhor responder assim, é quando você está inteiro ali e ajuda, mas o cliente nem sempre está satisfeito. Aliás, tem uma frase, é muito comum, né, os clientes falarem assim, eu só quero os meus direitos, mas estão sempre com a sensação de que estão perdendo, mas é porque o que está perdendo é outra coisa. Mas isso, só que ele localiza naquilo, numa questão objetiva. A pensão foi baixa, né? O patrimônio, eles falam assim, eu só quero, não quero nada, não quero dar prejuízo para ela. Não quero dar prejuízo para ela, só quero os meus direitos, né? Mas estão sempre com a sensação, porque isso é da estrutura do humano. Então, precisa entender isso, porque se isso é da estrutura do humano, eles nunca estarão satisfeitos, né? Porque o desejo, não é possível satisfazer o desejo. Desejo é falta, né? O Lacan fala, desejo é desejo de desejo, ou seja, é falta, está sempre faltando alguma coisa. Então, é um jogo também que às vezes nós temos que saber administrar isso, né? Mas só essa conversa aí dá um dia de conversa. Pois é, tá ousado aqui. O que eu fico pensando sobre isso, Rodrigo, é assim, essa sensação é totalmente real, né? Assim, você falou, os clientes dizem, eu só quero os meus direitos, ou você ouve do seu cliente e sabe que o seu colega também ouve do dele, que a fala é a mesma. Só eu abri mão nesse acordo. Só eu perdi. Os dois saem com essa sensação, né? Assim, de que só eu perdi alguma coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente vinha fazendo esses acordos, meio, vou pedir mais para chegar no menos, vou oferecer menos para chegar no mais, aquela coisa que sempre você tem que abrir mão de alguma coisa. Uma das coisas que eu aprendi com a advocacia colaborativa, e desde que eu comecei a estudar negociação, vamos construir os tijolos possíveis para que a gente consiga, pelo menos, ter a percepção de que esse foi o acordo possível entre aquelas duas pessoas. E que elas saiam, né, com a sensação de que não era o meu acordo ideal, mas foi o acordo possível que eu consegui chegar com o meu ex-marido, enfim, com o meu ex-parceiro, para poder ter essa sensação, né, de ponto ótimo, do melhor do que foi possível. E olhar para esse documento como alguma coisa que tem valor. Eu vou mudar de lugar aqui só um minuto para ter um pouco mais de luz. Mas melhorar a minha luz, mas vamos lá. Eu acho que isso tem a ver com isso. E aí o desejo, a falta vai para outro, não sei para onde, né? Mas assim, pelo menos para possibilitar o desvencilhamento daquele casal, sei lá, e não ficar, né, mantendo
eu estou aqui já pensando alto aqui, partindo do que você falou, né? Pensando nessa ausência, nessa falta canalizada para aquele outro, né? Não sei. Isso, o grande exemplo disso, Olivia, é a história das pensões alimentícias, que é sempre assim, quem dá sempre acha que está dando muito, e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. Mas isso não é do mundo real, do mundo jurídico, isso é do mundo psíquico, né? Porque é uma insatisfação, porque o que se está perdendo ali, né, com o divórcio, porque perdeu uma estrutura familiar, né? Tem perdas no divórcio. Claro, perde-se com o divórcio, perde-se algumas coisas para ganhar outras, né? Porque, afinal de contas, a gente casa para ser feliz, mas se separa para ser feliz também, né? Em nome da saúde, da responsabilidade, etc. Mas isso é importante saber, e até para entender os clientes, e eles também precisam entender isso, é esse que é o caminho, de como eles precisam... isso não é do mundo jurídico, né? Porque eles vão estar sempre insatisfeitos, porque a insatisfação deles é mais fácil colocar nesse lugar de que o direito ficou menor. Por isso que foi uma das grandes evoluções do direito de família dos últimos tempos, foi a emenda constitucional 66, porque ela substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, porque o discurso da culpa é paralisante do sujeito. A culpa é sempre do outro. Enquanto eu estou colocando o outro, eu não me responsabilizo. Então, a partir do momento que o Estado acabou com essa conversa, que sustentava os eternos litígios, né, isso melhorou muito e nos ajuda, inclusive, a pensar assim, ó, não tem um culpado. Então, quando chega alguém no escritório que tem uma elaboração psíquica, né, ou que faz análise, que reflete sobre isso, fica muito mais fácil a gente trabalhar os casos, né? Mas nem todo mundo faz análise, claro. Né? Não, o marco da emenda constitucional 66, se quiser falar um pouquinho, né, e do IBDFAM como, né, enfim, responsável por esse marco que transforma o direito de família, toda a lógica de pensar, né, com toda a maneira de pensar por onde se construiu o direito de família em cima dessa discussão de culpas e punições e tudo mais, né? É um marco absolutamente libertador. E é muito importante essa contextualização, né, da onde, o que já foi feito, e que tudo isso é fruto de muita luta e, né, e conquistas árduas da sociedade, e que hoje a gente precisa aprender a exercer essa liberdade. A gente batalhou por esse direito de constituir as nossas famílias com liberdade e, né, livremente. E na hora de redesenhar essas famílias, na hora da dor, na hora da contradição, na hora que a gente está vendo um lado nosso que a gente não queria ter contato, não conhecia, nessas horas, né? Enfim, é a hora de enfrentar e de se autoimplicar na desconstrução desses arranjos de maneira saudável e livre também, né? Eu acho. Então, a emenda 66, que está fazendo 10 anos esse ano, é um marco nessa direção. Foi muito importante, né? Acho que nós tivemos dois exemplos, dois avanços legislativos. Da emenda constitucional, sem dúvida, porque ela simplificou muito o sistema de divórcio, acabando com separação judicial, que era uma coisa que o leigo não entendia, né? Para que dois processos? Separar e divorciar. Quando nós fomos elaborar a redação da emenda, que eu me lembro, foi numa reunião da diretoria do IBDFAM, muito antes de 2010, que essa emenda demorou uns 4 anos, eu pensava assim, bom, mas nós vamos ficar livres de separação judicial? Como é que eu não consegui imaginar? Hoje eu não consigo imaginar como é que a gente precisava desse purgatório. Você sai do casamento, antes de ficar livre, você tem que passar pelo purgatório. Você fica num limbo, você não é nem casado, nem divorciado, né? Mas tão importante, ou mais importante, é que assim, acabou essa discussão de culpa, não existe um culpado pelo fim do casamento, pelo fim da conjugalidade, né? Isso foi um grande avanço. E o outro grande avanço, que também fez 10 anos, foi a lei da alienação parental, que é fruto, inclusive, como vários institutos de guarda compartilhada, multiparentalidade, fruto do pensamento psicanalítico, mesmo que as pessoas não saibam, que é a valorização do afeto, a compreensão da paternidade, maternidade como função, né? Então, tudo isso está nesse contexto histórico, mas o afeto como valor jurídico continua sendo a grande revolução. Só está sendo possível nós pensarmos tudo isso porque o afeto tornou-se um valor jurídico, né? E, então, aliás, até aproveito para chamar aqueles que ainda não são associados ao IBDFAM, venham participar dessa comunidade jurídica, né, político-científica, que já chegou na associação número 17.000, e cada um de vocês pode dar uma contribuição, por mais que vocês achem que não, que seja insignificante, mas é muito importante nós termos essa comunidade, nos sentirmos pertencentes a essa
comunidade político-científica, né? Então, e assim caminha a humanidade, assim caminha o direito de família e assim é o IBDFAM, né? Não, maravilhoso. Eu não conheço, acho que nenhum advogado de família que não seja associado ou que não esteja, de alguma forma, participando do IBDFAM, né? Enfim, lendo, acompanhando todo o trabalho, tudo que se faz no IBDFAM. É maravilhoso. Eu ia falar alguma coisa, mas me fugiu. Essa coisa que a gente vai falando... Hã? Enquanto você lembra, aproveitando os nossos minutos, só para responder essa pergunta também, né, de falar sobre coparentalidade, que só é possível a coparentalidade. O que é a coparentalidade? É uma parceria de paternidade. Eu já fiz alguns contratos, a advocacia está cada vez mais preventiva, né, tem aumentado o número de demandas para fazer pacto antenupcial e contrato de geração de filhos. O primeiro que eu fiz foi há 15 anos atrás e fiz recentemente alguns, são as pessoas que se encontram para ser pai. Tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho, não quer casar e nem ter relação sexual. E isso é possível. Então, isso é possível, isso chama-se coparentalidade ou parcerias de paternidade. Para que servem os contratos? Um dos motivos do contrato de coparentalidade é para descaracterizar que ele não tinha uma união estável, ou seja, que não tinha uma família conjugal, né? Que era só uma família parental, porque hoje a visão moderna do direito de família, é preciso vê-lo assim, nessa perspectiva, famílias parentais, famílias conjugais. Né? As famílias conjugais, casamento, união estável, famílias simultâneas, poliafetivas, e famílias parentais, que são as famílias monoparentais, qualquer dos pais que vivem com seus dependentes, as famílias anaparentais, que é a família constituída pelos irmãos, ectogenéticas, que são as famílias constituídas com a ajuda de técnicas de inseminação artificial, que é onde essas famílias coparentais se encaixam. Veja que nós temos um novo vocabulário, né? E algumas palavras vão ficando velhas, esmaecendo, e outras vão surgindo. Coparentalidade é uma família, né, muito contemporânea. E que as pessoas se encontram para ter filho. A pergunta é, será que esse filho vai ser feliz? Bom, o filho vai ser feliz na medida do amor que ele receber. Né? Isso que a gente precisa para a felicidade. Porque a família, o que se entendeu hoje, e é aí que é a importância dela, é que ela é um núcleo de formação e estruturação do sujeito. Não importa se tem dois pais, duas mães, né? Isso não é o centro, isso não é o cerne. O que importa é a medida do amor que se dá e recebe. E claro, quando falamos de amor em relação à criança, significa colocar limites também, né? Então, é isso. Mas esse também é só para satisfazer uma pergunta, se não me engano foi da Juliana, que falou aqui, mas só para que a gente possa ver como assim caminha o direito de família. Né? Essas são as que nós sabemos hoje, mas daqui 10 anos, 5 anos, virão outras que a gente nem imaginava. Né? Quem é que há 20 anos atrás imaginava famílias homoafetivas? Né? Hoje é comum. Enfim, tantas outras. Para onde vai, né? Perfeito, perfeito. Nomear, acho que dar nome às configurações e aquilo que, né, as uniões, ela ajuda a gente a tomar consciência, a tornar realidade. Né? Então, é muito importante isso. E quanto mais a gente, como você também falou em algum momento da nossa conversa, a gente humanizar o vocabulário jurídico, tornar ele mais próximo ao coração, né, das pessoas, dos clientes, também mais a gente vai se aproximar deles, né? Assim, substituindo algumas expressões e tentar tendo esse approach, bem coloquial, bem do cotidiano da vida das pessoas, que é a linguagem do coração, né? Afinal de contas, é essa a nossa área de atuação. A gente pode quebrar o juridiquês, isso que você falou é muito importante, a partir do momento que nós nomeamos. Isso é psicanalítico, você precisa nomear, você dá nome, fica mais fácil proteger. O exemplo mais claro disso é a alienação parental. Sempre existiu, apenas demos um nome novo para uma maldade antiga. Né? Então, olha como nós evoluímos quando nós conseguimos dar nome para isso, que hoje chamamos alienação parental. Coparentalidade, você dá nome para essa família, você vai se autorizando, você vai legitimando, né? Então, como diz o Elcio, a gramática genuína da vida, né? Sim. Rodrigo, a gente está entrando nos minutos finais. Infelizmente, voou o tempo. Está sendo maravilhoso. Eu fico com vontade de não encerrar o meu ciclo de lives para te chamar de novo, para a gente continuar, porque faltou falar de abandono afetivo, de gozo, do seu próximo, né, das suas atualizações dos seus outros livros e obras, enfim, tanta coisa.
o que eu lembrei que eu ia falar aquela hora, né? Quando você pensa do que era antes, o que é o futuro, que o divórcio tem 43 anos na nossa cultura, e que pensar hoje que há 43 anos as pessoas não se separavam é tão estranho, né? Tão duro. Eu acho que daqui a 43 anos as pessoas também vão, no meu sonho e na minha fantasia, vão pensar, nossa, as pessoas ainda faziam litígio para se divorciar, se separar, que coisa mais impensável. Que perda de tempo, né? Como as pessoas perderam tempo com essa briga. Que não é... Pois é. Mas antes da gente terminar, eu não posso deixar de frisar que o IBDFAN, desde o início, muito antes do Prêmio Novari, foi um apoiador das práticas colaborativas no direito de família, desde sempre, sempre recepcionou muito essa ideia, essa iniciativa, desde os primeiros treinamentos que a gente começou a fazer, e sempre abriu muito espaço dentro do IBDFAN. Não queria deixar de registrar isso, Rodrigo, sabe? E que é importante essa parceria, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família com o Instituto de Práticas Colaborativas. E queria deixar, então, esses minutos finais para você terminar, mas chegou uma pergunta para você que eu acho muito legal e talvez possa ser o gancho da sua finalização. Um Rodrigo também te escreveu e disse: o que é ser um advogado de família bem-sucedido? Bom, eu acho que ser um advogado de direito de família, como qualquer um outro profissional, é você fazer o que você gosta, né? Como eu disse, assim, você está com um desejo presente ali, você faz. Eu adoro o que eu faço, ainda tendo cliente, aprendo todos os dias ainda e tal, a gente está sempre aprendendo, mas eu acho que o sucesso é você fazer o que gosta. Isso já é meio caminho andado para o sucesso financeiro, inclusive, né? Então, ser um advogado que tem essa compreensão para além do dogmatismo jurídico, para além da objetividade, da subjetividade, mas principalmente é o seu desejo, você estar ali inteiro, desejo inteiro ali, né? Mas é que isso. Bom. Mais alguma coisa? Quer dizer, antes tem um minutinho. Não, é isso, porque a minha luz está apagando aqui, porque eu estava com a luz natural, então daqui a pouco eu vou escurecer, não é nem o Instagram, mas Estamos na Golden Hour, hora de encerrar. Adoro ouvir o seu sotaque, minha família toda mineira de São Sebastião do Paraíso. Meu coração é mineiro, muito bom, viu? Fico muito feliz de te ouvir, de compartilhar seus conhecimentos, você ter aceito participar da live. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, tá bom? Fiquem todos bem. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. Até breve. Até breve. Obrigado, Olívia. Que bem. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.